gente vai falar um pouquinho aí sobre o selo Patchwork, né? Hoje temos uma convidada muito especial, a Natália, né, desenvolvedora, que está utilizando o selo atualmente e que está em busca de um novo desafio, certo? Lembrando que se você quer participar dessa trilha que a gente montou para falar justamente do selo Patchwork, né? Questão da usabilidade dele no Brasil, fora do Brasil, né? E você sente que tem alguma informação a compartilhar, né, com quem está usando o selo e com quem também está com receio de usar o selo atualmente, manda para nós uma mensagem, né? Pode mandar aqui nos vídeos, pode mandar no meu LinkedIn, né? E se você quiser também, você pode mandar no meu e-mail, né? Que eu tento sempre responder o máximo dos meus e-mails, tá bom? Então, pessoal, manda lá se você tiver alguma ideia aí pra gente poder gravar um vídeo e bater um papo sobre o selo Patchwork, tá bom? Lembrando que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque no mercado atualmente existe muitos tabus sobre isso, né? Tem pessoas que pensam em utilizar por N fatores, alguns objetivos pessoais, tem pessoas que pensam em não utilizar, porque hoje no mercado brasileiro existe um certo estigma sobre o selo, né? Então é importante que a gente fale sobre isso para que as pessoas que hoje estão inseguras, né, ou as pessoas que pensam em usar ou não usar por algum motivo, ela consiga aí ter uma outra opinião, certo? Então, se você tem interesse, manda lá e bora lá pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no canal. Hoje temos uma convidada super especial, a Natália Rosa, né? A Natália é desenvolvedora full stack. Hoje ela se enquadra ali como júnior e ela está hoje buscando uma jornada, né? Ela está participando dessa jornada de busca de uma nova oportunidade e usando o selo Patchwork, né? A Natália, né? Muito obrigada aí por aceitar nosso convite, por participar aí do nosso vídeo. Oi, pessoal. Oi, Gabriela. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema. Bacana. Natália, a gente sabe que buscar, né, uma vaga vai muito além apenas de procurar ali, né, um novo desafio, uma nova oportunidade. E em alguns momentos da nossa vida isso pode se tornar ali uma saga, né, especialmente para quem está começando na área de tecnologia, né. E eu trouxe um dado aqui para a gente falar um pouquinho, tá? Hoje vai ser o nosso tema aqui também, que vai ser bem relevante a gente falar sobre isso. O LinkedIn hoje no Brasil ele passou de 100 milhões de usuários, né? Então, assim, é o terceiro maior mercado da plataforma no mundo, né? Então, assim, né, bastante usuários aí. E a gente entende ali que mais de 60 milhões de pessoas usam o selo Patchwork hoje em dia, né? Então, assim, você faz parte desses 60 milhões, né? E teve muitas pessoas que já fizeram, né, parte desses 60 milhões. Então, assim, você não está sozinha nessa, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a sua jornada, tá? Então, a gente vai trazer um pouquinho de estratégias, do que você tem usado, incluindo o selo, né? E como você se prepara para o mercado aí tecnológico, né? A gente sabe que é um mercado concorrido aí e que tem muita coisa a ser trazida de forma aí, tanto técnica, né? Mas também ali que uma forma de você se posicionar hoje no LinkedIn, né? Bom, Natália, para começar aqui então, né, conta pra gente como é que tem sido aí a sua busca, né, por vagas, né, e principalmente como desenvolvedora, né, isso para nós é muito relevante também. E nesse contexto, quanto tempo você já está usando o selo? Se tu puder trazer para a galera, falar um pouco aí sobre isso, né, e também, né, qual foi a tua motivação para ativar o selo hoje no teu perfil? Porque como eu disse, né, muita gente não usa justamente por esse estigma aí que foi criado no mercado. Fique à vontade. Bom, tem sido realmente uma saga muito desafiadora. A busca, principalmente ali pela alta concorrência, realmente, como você comentou, no mercado tech. Eu moro em Salvador, eu sou de Salvador, Bahia, né? E eu sinto que aqui a dificuldade é especialmente maior, né? Principalmente para vagas de estágio, júnior. Então, eu busquei começar a utilizar, passar a utilizar o selo no intuito de ter melhor e maior visibilidade, né? Eu não tenho, assim, uma forma de explicar o que é que acontece com as pessoas, né? O que é que rolou com esse estigma que foi passado pro selo, mas para mim é realmente uma das ferramentas que a gente utiliza para alcançar uma maior visibilidade. Bacana.
Tem até uma notícia que eu vou trazer nos próximos vídeos aí sobre essa questão do estigma, né, que tu mencionou, né, o que rolou no meio do caminho. Acho que muitos, inclusive quem criou o selo, né, tá tentando estudar uma nova forma para que isso não ocorra, né. Mas hoje, assim, quando tu entra, por exemplo, lá no perfil da Natália, né, no teu perfil, Natália, a gente vê que logo de cara tu tá buscando, né, esse emprego, né, esse novo desafio, né, essa vaga, porque o selo lá tá estampado na tua foto, né. E muitas vezes até de forma, o selo ele meio que é imperceptível, né. Então eles trazem essa questão também de ter essa forma de tu buscar um novo desafio, né, uma nova vaga ali, mas também não ser nesse sentido assim tão escancarado. Pode ser em muitas questões nesse sentido, pode estar atrelado esse comportamento das empresas terem atrelado a um estigma, né? Então, assim, acho legal, né, esse questionamento que tu traz aqui, e a gente vai estar respondendo aí nos próximos vídeos um pouco sobre isso, porque, como tu falou, tem muito a ver mais com o comportamento mesmo do mercado, né? Como ele vê isso hoje em dia, tá? E aproveitando aqui, desde que tu começou a usar o selo, né? Falando um pouquinho aqui do histórico, até depois conta pra nós aí quanto tempo tu já tá usando o selo. Tu sente que o selo faz alguma diferença, assim, na tua busca, né? Que, aumentou o número, Gabriela, de visualização do meu perfil, né? Abordagens, recrutadores, mesmo que pequenas, assim, tu notou alguma diferença? Porque hoje, assim, o LinkedIn, ele traz um dado de que muitas pessoas ali chegam a dobrar a chance de novos desafios hoje que eles devem ter quando usam selo, sabe? Então, assim, pô, será realmente que funciona, né? Será que realmente funciona dessa formato? Aumentou, diminuiu? Eu percebi que os recrutadores não me abordaram tanto mais depois que eu botei o selo. Como é que bateu isso aí pra você? Como é que tu tá vivendo isso? Bom, eu senti realmente uma grande diferença, né? Eu adotei o selo tem cerca de um mês. Senti realmente uma grande diferença, principalmente no início. Né? Uns dias depois de ter adotado o uso do selo, eu fui inclusive abordada por um engenheiro de software que tem como projeto social ajudar novos desenvolvedores, né, que estão começando na carreira, que ele enxerga ali que estão buscando oportunidade dentro da área, e ele me deu uma breve mentoria que foi muito útil, muito bacana. A gente conseguiu trocar essa ideia, discutir em call, assim, né, coisas que poderiam ser melhoradas no LinkedIn. Ele me passou várias dicas valiosíssimas. Adriano Monteiro, o nome dele, inclusive. Então, sem o selo, eu acredito que esse bate-papo, essa troca valiosa não aconteceria, entendeu? Embora eu não tenha sentido que os recrutadores tenham me abordado tanto após a adoção do selo, né, ou do uso do selo. A quantidade de visualizações, ela aumentou consideravelmente, porém, eu tenho uma dúvida, assim, se pelo selo ou pelos projetos nos quais eu estava mais engajada, né? Então, eu fiquei com um pouco dessa dúvida, mas só o fato de ter conseguido essa troca valiosa com o Adriano na época já foi incrível para mim, entendeu? E é isso. Sim, sim. Bacana. E na tua fala tu traz muito essa questão de que buscar novos desafios, tipo, ele não fica somente atrelado ao selo, né? Que nem tu falou dos teus projetos, né? Que pode sim estar atrelado às visualizações aos seus projetos, porque LinkedIn que são vivos, né? Eu sempre falo, LinkedIns vivos, eles têm mais desenvolvimento nesse sentido e as pessoas estão olhando mais para a Natália nesse sentido, né? Então, assim, conta pra gente aqui o que você tem feito ativamente, tipo, pra qualificar, se destacar, além de usar o selo, né? A gente tá aqui focando muito no selo, mas também é uma soma, né? Então, assim, o que tu vem buscando de certificado, de projetos pessoais, que ações, assim, que tá encaixando tanto na tua busca versus aquilo que você tá mostrando pro mercado? Conta pra nós aí. Eu gosto muito de buscar o conhecimento, né? Para mim, entender uma nova ferramenta, uma nova linguagem, são conquistas pessoais muito valiosas, né? Não falo só em questão de mercado. Eu acredito que toda pessoa que é realmente apaixonada por tecnologia, que trabalha com tecnologia por ser apaixonada por ela, se sente muito feliz, né? Quando conquista esse novo marco de uma ferramenta, uma nova tecnologia que você aprendeu. Então, eu iniciei a minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Estou no momento de transição de instituições, assim, mas é uma faculdade que eu fiquei muito feliz, né, de ter iniciado. Faço curso prático, que visa mais esse mão na massa, né, aquela parte, assim, fora do teórico, realmente começar a codar, né, para desenvolver projetos. Além disso, busco muitas ferramentas, busco muitos artigos, coisas que falem sobre soft skills, que são extremamente essenciais hoje em dia. A gente sabe que com o uso da IA, a gente precisa buscar se destacar, né,
cada vez mais, e eu acredito realmente que as soft skills sejam o caminho, assim, né, para a gente se mostrar valoroso realmente para a empresa. Bacana. E eu busco essa constante evolução, né, e realmente estar a par do mundo da tecnologia, e o reconhecimento que vier será em consequência disso, né, dessa busca constante. Sim, sim. Hoje, assim, tu falou que tem projetos ali que tu sobe no LinkedIn, que a tua rede é bem ativa, inclusive dei uma olhadinha lá, né? Tu tem um canal, enfim. Hoje, assim, como é que a gente poderia te encontrar nas redes hoje? Tu tem GitHub, tem projetos? Eu tenho GitHub, atualmente não tenho postado tanto, estava resolvendo algumas outras pendências da vida assim, mas pretendo voltar a postar, inclusive estava até dando uma olhada no projeto antes da gente começar a gravar. Criei um canal no YouTube, né, para mim que sou uma pessoa assim muito tímida, foi um desafio muito grande para mim. Eu criei o canal no intuito de documentar a minha jornada, o meu início ali, né? Então, busquei falar sobre temas que eu estava estudando no momento. Só o fato de estar conversando, né, estar falando sobre o que eu estou aprendendo já me ajuda a fixar mais o conhecimento. Então, não só numa tentativa de ser vista, né, assim como é o objetivo do selo, hoje em dia eu acho que a área profissional está muito atrelada a isso. Se você é da área de tecnologia, não basta só você criar vários projetos só para você, né? Ontem eu ouvi uma frase que me impactou bastante num evento feminino de tecnologia, inclusive, que foi se o conhecimento, se você adquire o conhecimento e você deixa ele ali só para você, né? Mantém ele só para si, então ele não é conhecimento de verdade. Então, às vezes eu compartilhando o que eu aprendi, da forma como eu aprendi, da forma como eu me comunico, eu posso me comunicar com uma pessoa que vai entender da forma que eu estou falando e não entender de outra forma ou da forma como outra pessoa colocou, entendeu? Então, a minha criação do canal do YouTube foi com esse intuito, né? Sim, sim. Nossa, que pensamento incrível, Natália. Espero aí que a galera que esteja nos assistindo hoje consiga, né, absorver isso. E como tu disse ali, hoje, falando um pouquinho da psicologia, que meu canal hoje traz um pouco sobre isso também. A gente traz muito nesse sentido hoje que a Natália ensinando, por exemplo, não é a mesma Gabriela ensinando, né? Então, assim, muitas pessoas vão aprender mais com a sua metodologia do que propriamente a minha metodologia. Né? Então, hoje, assim, não existe uma metodologia carta na manga, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas, como tu disse, né, elas têm comportamentos diferentes, né, e aprendem com personalidades diferentes, com formatos diferentes de ensinar, né. Então, acho bem bacana essa tua visão ali e tu ter conquistado isso, porque é uma virada de chave, né? Tu já, nos próximos vídeos que tu for gravar, tu vai estar falando e mais ligado com o público que está ali para te servir e você servir a ele, né? Então, achei bem legal esse pensamento. E parabéns, né? Muito bom. Obrigada. Agora a gente falando um pouquinho, né? A gente falando um pouquinho aqui de uma parte que causa muito, né? Muito o que falar hoje sobre o selo, né? A gente tem muita discussão sobre isso, inclusive, se a gente fosse gravar aqui um vídeo ia dar muito tempo. Mas assim, a gente fala um pouco sobre a insegurança do uso do selo, né? Então, assim, hoje entrar no mercado de trabalho já causa insegurança por natural, né? Então, naturalmente já causa. Tu busca vaga, tu não sabe por onde começar às vezes, né? E o uso do selo ele vem mais que um pouco para prejudicar algumas pessoas. Então, a pessoa, será que eu uso o selo? Será que eu não uso, né? Então, só para contextualizar aqui um pouquinho, o Milton Beck, que é o diretor ali do LinkedIn da América Latina, né? Ele comentou, inclusive, recentemente que só, sei lá, uns 20% dos usuários, por exemplo, do usuários brasileiros, né, que a gente está falando aqui do Brasil, né, eles estão, de fato, buscando emprego ativamente, né. Então, assim, será que são realmente só esses 20%, né, que estão usando o selo, por exemplo, né? Então usar o selo aí não é a maioria, né, que vai usar, né? Então, assim, é uma escolha. Hoje, se a Natália usa o selo, porque ela decidiu usar o selo. Tu simplesmente poderia estar buscando vaga, mas não usar o selo, né? Então, assim, tu já teve alguma preocupação do mercado de trabalho, por exemplo, não te ver de forma diferente, talvez, assim, como alguém desesperado, menos valorizado, por exemplo, o que não é, né? Mas existe esse estigma hoje no mercado, né? Então, assim, como é que tu vê essas iniciativas de qualificação, no sentido de que, será que as tuas iniciativas de qualificação te deixam à mercê desse selo, né? Pô, tudo que tu posta lá, tudo mais, será que o selo vai lá e apaga tudo isso? Como é que tu vê isso, né? Sim, eu hesitei por um tempo, né?
pensando em utilizar o selo, justamente por já ter visto várias discussões referente ao benefício ou malefício do selo. E eu resolvi me render, né? Como eu havia comentado anteriormente, eu acredito que todas as formas de visibilidade que nós temos hoje em dia, nós precisamos usar. É claro que eu também resolvi acreditar nas minhas qualificações. Eu sabia que haveria a possibilidade de muitos recrutadores, muitas empresas enxergarem com maus olhos, infelizmente. Mas a gente não pode se render à imagem de que o selo vai resolver a nossa vida, sabe? Não é porque a gente está utilizando o selo que uma vaga vai cair no nosso colo de imediato, ou, enfim, sem a gente fazer muito esforço. Não é que um recrutador vai te abordar só porque você colocou o selo na sua foto, enfim. A gente também precisa realmente buscar essa exposição, buscar criar projetos e expor eles, né? Porque não tem como você qualificar ou desqualificar uma pessoa por um selo em uma foto de perfil. É inviável isso ser, como eu posso dizer, uma avaliação justa, né? Sim, sim. Sim, se torna excludente, né? Realmente. Então, tipo, não existe hoje no LinkedIn um filtro, né, para as pessoas open to work, mas o LinkedIn Recruiter, ele tem a opção de mostrar somente quem realmente está buscando, por exemplo, né? Então, seria um fator ali que se o recrutador ele tiver esse viés excludente, né, ele vai acabar realmente deixando de lado de avaliar essas pessoas, né? Você tem razão. E se existisse, assim, pensando num contexto de ajuda, né? Agora falando um pouco disso, tá? E se existisse um selo, assim, onde o próprio recrutador pudesse indicar que ele está ativamente contratando? Por exemplo, uma resposta ao Open to Work, vamos dizer assim. Você se sentiria, tipo, mais segura ou confiante em usar o selo, sabendo que há uma contrapartida clara da empresa em relação a isso? Tipo, a empresa tem lá o selo de que ela contrata pessoas Open to Work. Tu acha que isso ajudaria ou criaria ainda mais estigma, mais exclusão? Como é que tu vê isso? Eu acredito que seria muito bom para balancear justamente essa discussão, né? Mostrar que, assim como existem pessoas que estão usando todos os meios para se tornarem vistas como pessoas que estão buscando oportunidade, também tem recrutadores que estão buscando serem vistos como pessoas que dão oportunidades para essas pessoas, né? E talvez, quem sabe, balancear o tema nesse campo de discussão para que a gente realmente consiga extinguir essa exclusão. Sim, sim. Ótimo, legal. E pensando assim que agora tu trouxe a questão da iniciativa de ter esse selo, né? É uma forma de realmente, né, trazer uma certa segurança a uma resposta que de alguma forma foi criado isso, né? Como se criou é uma grande pergunta, inclusive que eu vou estar tentando, inclusive a ideia dessa série no meu YouTube é responder essa pergunta, né? Por que foi criado esse estigma? O que as pessoas estão pensando sobre isso, né? Mas assim, no final espero que a gente consiga trazer mais dados sobre isso, que as pessoas falem mais, né? Mas é um ponto relevante aí no que tu traz nesse sentido de existir esse selo, né? Mas como a gente sempre pensa, né? Às vezes criar algo para responder uma coisa de estigma no mercado pode criar outra coisa, né? Então, como se fosse aquele efeito cascada, né? Tu for criando resposta àquilo que tu há necessidade, né? Vamos dizer assim. Mas, Natália, assim, pra gente encerrar aqui, né? Tu gostaria de deixar alguma dica, né? Uma mensagem, assim, para as pessoas que estão, né? Como você, Open to Work, porque, como eu te falei, são 60 milhões de pessoas ali buscando esse novo desafio, essa nova vaga, esse novo emprego, né? Então, assim, o que tu diria, né, para essas pessoas que hoje estão, né, buscando um novo desafio, buscando a sua primeira vaga, estão usando o selo, que estão com aquela dúvida de usar o selo ou não, o que tu diria para elas hoje? Bom, não se deixem levar por debates. Só quem está buscando ativamente por oportunidades sabe o quão desafiador quantos detalhes nós ajustamos e reajustamos constantemente visando nos tornarmos tão qualificados quanto o mercado exige que sejamos. Vamos apenas nos empenhar em sermos as nossas melhores versões de nós mesmos, tanto como pessoas, tanto como profissionais, porque uma coisa não existe sem a outra. E se caso uma empresa, um recrutador esteja realmente fazendo essa distinção por conta de um selo,
Eu sinto muito, é uma pena realmente, porque ela pode estar perdendo um profissional incrível. Existem muitas pessoas super empenhadas, cheias de disposição. É, caso existam pessoas desesperadas, sim, é bem capaz. Nós estamos no Brasil hoje e tá muito complicado encontrar vaga, entendeu? A depender do contexto da pessoa, mais difícil ainda. Para quem está iniciando, tem essa dificuldade também, muitas vagas júnior, muitas vagas de estágio, realmente pode ser desesperador, entendeu? Mas se uma empresa está fazendo essa separação, né, desses profissionais apenas por conta do selo, ela pode realmente estar perdendo profissionais incríveis, dedicados, que estão com todo o gás mesmo para se doar ao mercado. Sim, sim. Ótimo ponto. Isso aí. Bom, Natália, muito obrigada, né, por compartilhar suas experiências e insights com a gente, né? Para quem está assistindo aqui, com certeza tu vai deixar muita ideia interessante, né, para a galera ir buscar e correr atrás também, né? Então foi um papo aí super relevante, né? E quem está na busca aí de recolocação, né, para quem atua no mercado de trabalho, vai ter muito proveito aí desse papo, tá? E obrigada mais uma vez aí pela tua jornada inspiradora também, que com certeza quem está nos assistindo aí vai se ver um pouquinho hoje na tua história e vai levar isso como um pensamento aí positivo para inspirar mais galera, tá? Eu é que agradeço a você pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema que é muito importante, né? Afeta muitas pessoas, como nós vimos aí, né? Os dados falando por si só. Sim. Você, como recrutadora, puxar esse tema tem ainda mais impacto, né? Então, muito obrigada por abrir esse espaço para essa discussão de forma tão leve, tão tranquila e trazendo realmente os dados ali para mostrar que não é algo criado da nossa cabeça, enfim. Eu espero que a gente possa colaborar em próximos projetos também. Muito ansiosa por isso e também ansiosa para acompanhar os próximos debates sobre o selo, né? Os próximos dados que você conseguir trazer para a gente. Obrigada, Natália. E espero que o pessoal aqui também siga no seu canal. Vou deixar seu canal aqui para que a galera também siga, tá? Certo? E para você que nos assistiu, né, se gostou do vídeo aí, compartilhe com seus amigos, principalmente pra galera lá do YouTube, do LinkedIn, né, que é muito legal o pessoal ter acesso a isso, né? E galera, até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.